E o Cai na Roda vem com mais uma edição. A nossa convidada de hoje é Ive Brussel. Ive é oficial judiciária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É formada em Direito e tem pós-graduação em Direito Público. A Ive faz conteúdo para as redes sociais, principalmente o TikTok. Ela fala, o programa dela é de política com sarcasmo e vice-versa. O vice-versa é o que nos interessa mais ainda. E é antifascista e antibolsonarista de carteirinha. Isso dá a Ive um currículo invejável em cima de muita gente que faz conteúdo para redes sociais. Ive, obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda, o programa das jornalistas do GGN. Antes de começar, antes de te apresentar a equipe, eu vou pedir a todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que deem o joinha. Vamos likear, pessoal. Quanto mais vocês likam, mais o vídeo tem relevância e o material do GGN tem relevância nesses tempos tão bicudos de assínteses à democracia. E vamos que vamos. Ive, você vai conversar com Gabriela Lodge, Cíntia Oi, Alves Gabriela. e eu, Cíntia, Lourdes prazer. Nassif. Prazer. Então, Olá. vamos começar. Como sempre, eu que vou dar o chute inicial aqui nas nossas perguntas. Ive, me fala uma coisa, antes de eu fazer a pergunta séria, me conta, Ive Brussel, é Bruxel? Que nem a Bruxelas. música, que nem a É, música do Jorge Benjor? sim. Bom, primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde aí para quem está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, uma honra. Eu sigo o canal, eu gosto muito do conteúdo de vocês. É muito importante um canal de resistência em tempos tão difíceis, né? Como começou essa história do Yves Bruxel? Bom, meu nome é Yves, né? Eu chamo Yves por causa da música, Yves Bruxel. Tanto é que a maioria das Yves que eu conheço é com Y, né? Mas a minha grafia é com IVE em homenagem ao Jorge Ben. E daí eu comecei a produzir conteúdo para o TikTok e eu falei, bom, eu não vou colocar meu sobrenome. E daí eu coloquei Bruxel. E assim, as pessoas começaram a me conhecer por Yves Bruxel. Então eu me apropriei aí do nome. Espero que o Jorge Ben me perdoe por isso. Antes da nossa entrevista hoje, eu fui ouvir a música para relembrar toda a letra. Assim, eu acho perfeito que casa com o conteúdo. Oi, vamos falar de redes sociais. Está muito difícil o relacionamento com os seguidores? Você tem passado por violência nas tuas postagens por conta do conteúdo? Olha, gente, por incrível que pareça, eu tenho mais feedback positivo do que negativo, sabe? Eu tenho muito pouco hater que a gente fala, né? Assim, muito difícil alguém fazer um conteúdo me contestando argumentos, sabe? Então, geralmente, assim, o que às vezes aparece de comentários é ofensa pessoal, né? Ou se não atacando com aquelas frases feitas, tipo Lula ladrão, petralha, não sei o que lá. Isso para mim eu passo reto, é uma coisa que não me incomoda. Eu acho até bom que engaja meu vídeo, porque depois que eu comecei a entender como é que funciona a história do algoritmo, né? Que quanto mais comentário e mais interação com o vídeo, isso a leitura algoritma faz o vídeo engajar. Então eu não bloqueio ninguém, sabe? Eu deixo comentar lá e eu nem ligo. Eu não me importo realmente com isso, sabe? Quando tem algum comentário, assim, o TikTok é uma rede social hoje que eu, na minha visão, e eu tenho lido bastante sobre isso, é uma rede social que ela tem a maior capacidade de furar a bolha. Né? Eu não sei, eu não entendo muito dessa questão de comunicação, de algoritmo, tal, de cada rede social tem uma forma de leitura diferente, mas o que acontece? O TikTok ele tem uma certa inteligência artificial que ele engaja os seus vídeos para pessoas que não te seguem. Né? Então é aí por conta disso que a gente consegue bastante seguidor diferente das outras redes, que é mais uma bolha, diferente do Twitter, do Instagram, que é mais uma bolha ali. Você acaba que as pessoas que te seguem ali acaba que te seguem porque gostam do seu conteúdo.
o TikTok já não, né? As visualizações são muito maiores do que do Instagram, por exemplo, e o número de seguidores também. É mais fácil você conseguir seguidores no TikTok do que no Instagram, por exemplo, por essa capacidade de furar a bolha. Então, assim, eu não bloqueio ninguém, eu passo reto, e é o que eu te falei, eu recebo mais feedback positivo do que negativo. Ainda bem. Por isso que eu continuo produzindo conteúdo, porque as pessoas falam, né? Falam, olha, a gente precisa de você, você é necessária, você fala tudo que eu tenho vontade de falar, né? E não tenho coragem, continua. É por isso que eu tô aí, dando a cara a tapa. É isso. Ive, eu quero muito que a gente fale aqui sobre isso que você falou que é muito importante, sobre. Vocês estão ouvindo bem? Eu coloquei o fone e nem chequei. Tá tudo bem? Obrigada. Sobre essa capacidade de furar as bolhas e também do TikTok como fenômeno de comunicação mesmo. Porque eu acho que é uma plataforma que a esquerda não está ocupando muito bem. Eu digo partidos políticos, etc. Se a gente for ver o Bolsonaro sozinho, por exemplo, tem mais de 1,5 milhão de seguidores lá, né? Mas antes disso, eu queria dar um passinho atrás e pedir para você contar para a gente como foi que você começou a produzir conteúdo para essas redes, em que ano, qual foi a maior motivação, tem uma linha editorial. Eu vi que você ultimamente está batendo muito no que o César Calejão falou aqui para a gente sobre materialismo econômico, né? Fala de pautas sobre, né, como o governo Bolsonaro pesa no bolso das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e seu conteúdo primeiro. Então, vamos lá. Como que eu comecei com o TikTok, né? Eu comecei com uma amiga comentando comigo, do nada, falou assim, olha, vai ter uma rede social aí que está estourando. Eu vi uma matéria no jornal, assim, que está bombando no mundo inteiro, está crescendo demais, TikTok. Eu falei, o que é isso, né? E baixei a rede social. E eu comecei a ver lá qual é que era do aplicativo, da plataforma e tal. E achei interessante, achei engraçado, tinha dublagens, tem de tudo, gente. Mas quando eu cheguei no TikTok, era tudo mato, sabe? Não tinha muito criador de conteúdo, igual como tem hoje, né? Número de usuários. Foi começo de 2020. Nisso veio a pandemia. Eu acho que com a pandemia, as pessoas que teve no começo, né, teve um período de isolamento maior, uns 3 meses, assim, tivemos um isolamento, um lockdown mais severo, né, foi a única época da pandemia que a gente teve um isolamento maior, assim, e aí acho que as pessoas começaram a usar muito a rede social. E eu comecei a ver que assim, o comportamento, o que era? Eram trends, eram dublagens e tal, e eu comecei a ver que tinham criadores de conteúdo que começaram a misturar conteúdo de política. Então não era só uma dancinha. Eu vou ali aproveitar e vou falar alguma coisa do Bolsonaro, vou ali aproveitar e falar alguma coisa, sabe, de uma crise, do momento ali, de uma notícia ali que está acontecendo, tal. E eu sempre gostei de política. Eu cresci numa família de militantes, então desde pequena eu ia para a rua pintar muro, sabe? Então assim, cresci dentro de comitê. Então eu sempre gostei de acompanhar a política, né? E aí, um belo dia, eu fiz uma. Então, assim, eu comecei a fazer as trends misturando política e tal, e tinha um certo engajamento bacana e tal. Mas um belo dia eu fiz uma ironia com uma questão do Bolsonaro daquela época dos 89 mil da Michelle e tal, e um jornalista fez uma pergunta para ele foi super agressivo com o jornalista, falou que enchia a boca dele de porrada, uma coisa assim. E eu peguei e fui super irônica, né? Falei, olha, peguei, abri a câmera, indo trabalhar, abri a câmera e falei assim, nossa, o que tem de mais o presidente falar pro jornalista que vai encher a boca dele de porrada, né? Vocês estão muito sensíveis, para. Fiz uma ironia, uma brincadeira, gente, o vídeo viralizou. Né? E assim, eu falei, bom, e muita gente não entendeu a ironia, né? E comentava, e muita gente não entendeu a ironia, né? Porque que absurdo, você tá louca, uma violência dessa, que falta de respeito. Então, assim, eu falei, gente, tem gente que entende, tem gente que não entende, mas aquilo lá engajou o vídeo, porque muita gente ficou assustado, né, com a situação. E eu peguei e comecei a falar assim, bom, então como é que isso funciona, né? Então, quanto mais você falar de coisas que faz as pessoas prestar atenção ou repetir o vídeo ou comentar, isso faz engajar teu vídeo. Então, eu comecei entendeu? A entender, falei assim, como é que funciona essa coisa? Como que faz o vídeo engajar? O que faz o vídeo viralizar? Eu comecei a prestar atenção nisso, né? E daí eu fui fazendo e foi dando certo. E o que o Sérgio Calejão falou dessa questão porque assim, a direita, né, a turma da direita, da extrema-direita, eles são assim, eles têm uma forma de produzir conteúdo
que é muito assim, teoria ficcional, sabe? A gente fica tentando disputar narrativa com é o mais corrupto do mundo, é porque as feministas são assim, sabe? Não tem, então eu falo assim, gente, eu não vou ficar disputando narrativa com esse povo, eu vou falar de fatos, né? O que está acontecendo? Então eu gosto muito de trabalhar notícias. Então tem uma matéria que sai no jornal falando de tal coisa, então é aquilo lá que aquela manchete, ela chama atenção para o vídeo. Né? Então eu gosto muito de trabalhar fatos. Eu não vou ficar disputando narrativa de o cidadão de bem, o religioso é o melhor, não sei o quê. Eu não vou discutir de fé, eu não vou falar disso, porque é isso que eles querem, sabe? E a esquerda precisa parar de disputar narrativa com essa turma da extrema-direita. Né? Porque isso não leva a nada. Isso eu acho, na minha visão, eu acho que o bolsonarismo, ele sempre existiu. Ele estava ali adormecido, sabe? Existem essas pessoas que são assim, que são conservadoras, que vão continuar pensando assim, né? O que a gente precisa é saber trabalhar, é converter votos do pessoal mais civilizado, né? Eu acho que a questão é essa. Eu acho que a gente não vai conseguir vencer essa guerra assim de conservadorismo. Isso aí, na minha opinião, isso sempre vai existir, né? Então eu tento trabalhar, fazer críticas propositivas, né, que façam as pessoas refletir sobre aquele fato. Eu gosto muito de trabalhar com a ironia, porque eu acho que desperta, coloca ali uma pulga atrás da orelha da pessoa. Às vezes a pessoa está ali rindo da própria desgraça. Falei, nossa, eu penso assim, nossa, como eu sou idiota de pensar assim, né? Nossa, como eu sou, né, bobo de pensar assim. Então eu acho que essa é uma tática boa que tem funcionado. Não estou te ouvindo. Agora sim. Ive, eu queria saber se esse seu movimento de começar a ocupar as redes e criar conteúdo vinculado à esquerda, se isso teve algum reflexo no seu trabalho. Tipo, eu trazendo isso um pouco para a minha vida, às vezes eu fico meio com medo receosa, né? Muita gente. Receosa de me posicionar muito, isso ter algum reflexo na minha vida. A gente vê exatamente essas pessoas atacam, ameaçam, enfim. E eu queria te perguntar se isso teve algum reflexo na sua vida. Então, Gabriela, no começo, tanto é que a história de eu não colocar meu sobrenome verdadeiro é justamente por isso, porque eu tinha, mas se bem que hoje você dá um Google, você descobre qualquer coisa da sua vida, né? No começo eu tinha sim, até porque eu não sabia qual proporção que isso ia tomar, né? Eu nem sei, assim, eu tô aqui com vocês aqui, eu me sinto até espantada, honrada de estar aqui, porque assim, eu não tenho noção da importância, né, do meu trabalho. Muitas pessoas falam e eu realmente não sei, porque foi acontecendo muito naturalmente, assim. Eu brinco que eu comecei a fazer das redes sociais uma espécie de divã, sabe? Uma espécie para eu, assim, eu preciso liberar toda essa revolta que eu sinto, né? Eu fico perplexa com muitas coisas que estão acontecendo. Eu falo, gente, eu preciso falar, eu preciso extravasar com alguém, né? Eu preciso tentar fazer com que as pessoas acordem sobre o que está acontecendo. Então eu comecei a fazer sem pensar muito nas consequências. E não, até hoje eu não recebi nenhuma repressão. Eu acho que as pessoas sabem separar, até porque eu não falo do meu trabalho, sabe? Eu sou discreta com relação ao meu trabalho. Então, assim, até hoje eu não tive problema nenhum. As pessoas do meu trabalho sabem da minha posição política, sabem o que eu faço, né? E me respeitam, assim, não tive problema nenhum até agora. Ainda estamos vivendo numa democracia, né? Então, assim, por enquanto não me censuraram. E você mora numa cidade relativamente pequena, não é nem média, ela é pequena, né? 90 mil habitantes. Na cidade, você não sente nenhum tipo de represália contra as suas posições políticas? Porque a gente sabe que sul de Minas, interior de São Paulo, são reacionários até as tampas. Eu sou do sul de Minas, a gente tem esse probleminha. Aquilo que o Felipe Nunes ontem falou no programa, o Brasil profundo, que a gente chama, né? Então, é muito complicado o pensar nessas cidades. Como que é a relação sua com os moradores, com as pessoas que te reconhecem como sendo ativista de TikTok de esquerda?
Então, como eu te disse, assim, eu tenho muito feedback positivo, né? Assim, eu pertenço a uma classe média, né? Então, assim, eu convivia com muita gente da sociedade, né? Da minha cidade, né? Mas com essa história de pandemia, eu meio que afastei muito. A gente se afastou, porque eu realmente cumpri o isolamento social, então, assim, eu não me reunia. Então, isso foi uma forma de eu também me afastar dessas pessoas que pensam diferente de mim, né? Assim, eu sou daqui, eu nasci aqui, eu conheço muita gente daqui, né? Então, assim, continuaram me cumprimentando normal, né? Mas pararam de me convidar para festas. E assim, eu tenho muita gente que também pensa como eu e que respeita minha posição. Eu aqui não. Eu, para te falar a verdade, ando muito intolerante com a extrema-direita e com quem ainda apoia o Bolsonaro. Eu sou muito intolerante, então acho que vem mais da minha parte, sabe? Porque é o que eu estava falando, mas política, você vai perder amizade por causa de política. Eu falei, gente, olha só, para mim não é política, sabe? Para mim é uma questão meio que de caráter, de índole mesmo. Porque assim, eu não quero receber na minha casa alguém que é misógino, que é racista, que é homofóbico, né? Que não se importa com a vida, que aceita todo esse tipo de corrupção que a gente está vendo, né? Orçamento secreto, sabe? Essa farra de sigilo de 100 anos e não sei o quê, essa autoritarismo, né? Agora estão querendo desacreditar as urnas. Então, assim, para mim isso é bizarro. Eu não tenho vontade de conviver com pessoas desse tipo, sabe? Então, assim, para mim é um livramento, sabe? Então, assim, na rua, nas ruas, não sei o que, nunca senti nada, nunca sofri nenhum tipo de violência. E assim, então vou continuar. E o que eu te falei, eu recebo muita feedback positivo. Inclusive, eu estava de manhã agora, tinha um direct de uma pessoa, falou, olha, eu trabalho aqui em tal lugar, passa aqui para me ver, porque eu te adoro, eu não sabia que você era daqui, não sei o quê. Eu falei, vou passar, porque minha vida piorou demais, e não sei o que, a gente precisa vencer, a gente precisa derrotar o Bolsonaro. Então, assim, eu acho que eu estou no caminho, pelo menos eu me sinto que eu estou do lado certo da história e não pretendo parar. E quem não gosta do meu conteúdo, que siga o seu caminho e defenda lá seu candidato para outro lado. Ive, deixa eu antes de dar os números aqui, pessoal, para quem ainda não conhece a Ive, vá lá conhecer, ela está no Instagram, tem mais de 32 mil seguidores no Instagram, no TikTok tem mais de 270 mil, né? Se eu estiver errada, você me corrija, mas vou dar uma olhadinha antes de falar. E assim, várias vezes nós entrevistamos aqui no Cai na Roda mulheres parlamentares do setor do campo da esquerda, na verdade, né? Centro-esquerda e esquerda, dirigentes partidárias, enfim. A gente sempre discute um pouquinho o papel das redes sociais na política, muito em função do que aconteceu em 2018, né, na eleição de 2018, Bolsonaro, atuando muito forte nas redes sociais. Pareceu que o campo da esquerda ali foi pega de surpresa, né, quando não deveria, porque o que aconteceu aqui em 2018 aconteceu antes nos Estados Unidos e em outros países, mas enfim. Uhum. E aí, vocês vão me perdoar a minha péssima memória, tá? Eu devia ter checado antes, mas eu lembro que uma das parlamentares de esquerda que a gente entrevistou criticou, quando a gente estava falando sobre o papel das redes na comunicação, sobre estar presente nas redes também, né? Aproveitar esse canal de comunicação com o pessoal. Uhum. Ela criticou, ela falou que ela falou de um jeito muito mal, assim, sobre o fenômeno da tiktokização da comunicação, como se estar no TikTok, para falar de política no TikTok, fosse necessário fazer dancinhas, né? Fazer as trends todas, e você abre um caminho aí, mostra que é possível usar de vários recursos, né? De sarcasmo, ironia, etc., e fazer um conteúdo muito bom, muito qualificado, enfim, influenciar as pessoas de alguma forma. Então, assim, como que você está avaliando o papel da esquerda no ano eleitoral, depois de 4 anos daquele tombo que a gente tomou em 2018? Como que você avalia o papel dos atores, né, desse campo progressista, que deveriam estar nas redes sociais, sim, conversando com o eleitorado, e não exploram todos esses canais? Cíntia, muito boa essa pergunta. Então, vamos lá, eu vou fazer uma crítica aqui, e é uma crítica construtiva, tá? O que é a minha visão, né? A minha opinião, assim, pessoal. Eu sempre achei a esquerda muito acadêmica,
né? É muito intelectualizada, fala muito difícil, né? Assim, o máximo que a esquerda chega é no YouTube, né? E assim, para você seguir um canal no YouTube, para você absorver aquele conteúdo, você tem que estar a fim de assistir aquilo lá. Você tem que falar assim, hoje eu quero aprender sobre marxismo, hoje eu quero aprender sobre. Entendeu? Então, assim, você vai buscar aquele conteúdo daquele canal, né? Eu acho mais difícil você furar a bolha no YouTube, por exemplo. Eu mesmo não era. Hoje eu sou mais por questão de que eu sou criadora de conteúdo, ativista digital, então eu tenho consumido mais conteúdo de YouTube, mas eu mesmo não era, né? Não era de entrar no YouTube, não era de seguir canal, eu preferia pegar um livro ali e ler quando eu estava afim de aprender alguma coisa. Então, essa questão da esquerda ser bastante acadêmica e falar difícil, eu acho que ela dificulta essa questão de. Porque, assim, hoje em dia, nós tivemos um exemplo, né, de que foi a eleição de 2018, né? O Bolsonaro ele não fez campanha, não teve debate, não teve discussão de proposta, não teve. Então, assim, ele ganhou a eleição com disparos de fake news em WhatsApp e no Facebook, que era a rede que era mais forte na época, né? E a facada, não, teve a facada, aquilo lá foi explorado, né? Foi feito foi explorado de forma positiva para ele, enfim, né? Então teve toda essa questão. E aí, o que eu penso? Então eu acho que às vezes é um pouco de soberba, não sei, das pessoas da esquerda achar que o TikTok é uma coisa vulgar, que é uma coisa que. Vulgar no sentido de uma coisa boba, né? De que não podemos ocupar os espaços ali, o que não é verdade, porque. Tanto é que o TikTok ele mudou o comportamento das redes sociais, que hoje o Instagram tem um Reels. O Reels veio para bater de frente com o TikTok, né? Porque o comportamento da sociedade está assim. Se é bom ou se não é, eu não sei. Eu não vou discutir isso, que essas pessoas estão ficando ansiosas demais, porque estão vendo. Porque ali são vídeos curtos, né? Que prendem a sua atenção por poucos minutos ali. Então, por isso que é fácil de você baixar o vídeo, de você compartilhar. Então, você pode falar do que você quiser no TikTok. Né? Você pode falar de direito, você pode falar de medicina, de nutrição. Se você quiser fazer dança, você faz. Se você quiser fazer dublagem, você pode falar de política, o que você quiser. Então, muita gente hoje é uma forma de. Muitos anônimos hoje viraram celebridade por causa do TikTok. Então, o TikTok ele meio que revolucionou o comportamento das redes sociais. Antes, somente tinha visibilidade quem já era famoso, quem aparecia na Globo, ou quem conseguiu algum contrato, né? Enfim, então assim, a esquerda ela precisa prestar atenção no comportamento das pessoas e tem que aceitar. E não vai ocupar espaço, a gente precisa ocupar espaço, vai deixar toda a direita ocupar espaço e desprezar, sabe? Então, assim, a direita ela tem uma forma de estruturar, de profissionalizar muito bem. Então, eles identificam quem é capaz de se comunicar, quem tem talento de se comunicar, porque tem pessoas com talento, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas eu conheço várias pessoas do TikTok da direita que tem 700 mil, 1 milhão de seguidores, e que são extremamente reacionárias, conservadoras, mas ela tem presença de câmera, ela sabe falar, então a direita vai lá, identifica aquela pessoa e profissionaliza, então ela vira uma microempreendedora ideológica, praticamente, né? O presidente Bolsonaro se reuniu, eu conheço todos os criadores de conteúdo com quem ele se reuniu no Planalto, que depois a Michelle apareceu rezando lá, conheço todo mundo de lá. Né, tudo do TikTok. Então, eles sabem explorar isso muito bem. E a gente precisa reconhecer. Né? O Guilherme Boulos, ele tem uma comunicação nas redes sociais que eu acho que ele é um exemplo para a esquerda. Ele sabe se comunicar nas redes sociais, ele sabe falar no Twitter muito bem, ele tem aquele programa Café com Boulos, que é um programa muito bom, né? E ele teve uma votação expressiva em São Paulo para a prefeitura, eu acho que muito se deve à sua comunicação na rede social. Então, é preciso reconhecer a importância da rede social, não podemos desprezar isso, né? Cada um com o seu jeito ali de se comunicar, com a sua personalidade, sabe? Tem que ter um nicho específico, né? Então, geralmente, se você quer crescer, você tem que ter um nicho. Então, eu falo de política. Então, quem me segue ali sabe que eu vou falar de política. Eu não vou falar de, sei lá, eu não vou falar de Vista-se Comigo, né? Se eu quiser fazer um Vista-se Comigo, eu vou fazer uma coisa voltada para a política, né? Um Vista-se Comigo, olha, esse vermelho vai para Cuba, sabe assim? Vou fazer uma coisa virada para isso.
Então, é essa questão, assim. E que eu ia falar de uma outra coisa que eu me esqueci agora. Eu estava falando do Boulos. Qual foi a outra pergunta que você fez, Cíntia? Se a esquerda está ocupando, né? Eu acho que a esquerda está começando a acordar. Eu acho que dá tempo, né? Eu mesma fiz algumas críticas. Eu não estou fazendo só crítica de campanha do Lula, não, né? Eu não estou falando só do Lula, não. Eu estou falando de mim, de anônimos mesmo, sabe? De pessoas que precisam ocupar os espaços. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa se atentar é parar de dar engajamento e dar palco para pessoas da extrema-direita, porque a esquerda ela dá muita visibilidade para essas pessoas, sabe? Porque a gente precisa entender que a rede social ela tem uma visão matemática algorítmica. Então, quando você comenta um post de uma pessoa, quando você dueta, quando você compartilha, mesmo que for para compartilhar em outros grupos para falar mal, falar, olha que absurdo, você está engajando no vídeo daquela pessoa indiretamente. Né? Então, eu conheço muitos criadores de conteúdo da extrema-direita por causa da esquerda. Porque a esquerda, na hora de fazer o react, na hora de duetar, na hora de falar mal, aquilo lá vai dar visibilidade. Então, pode ser que eu não vou seguir aquela pessoa, mas outras pessoas que vão ver vão começar a seguir e falar, olha, quem que é essa moça? Deixa eu ver quem que é esse cara. E aí começa. Então, assim, é difícil, gente, não é fácil. Mas a direita entende melhor essa questão de comunicação. Ela dificilmente vai pegar um vídeo meu e vai me duetar e vai me rebater, porque eles sabem que fazendo isso eles vão me dar visibilidade. Então eles não fazem isso e a gente faz muito isso, sabe? Então eu acho que é importante a gente acordar para essa história também. Isso é uma discussão que não tem fim no Facebook, principalmente, que eu vejo. Eu acompanho muito o Facebook por causa do próprio GGN. Uhum. E essa discussão de parem de comentar, parem de replicar, não sei o quê, e não adianta. A esquerda continua alimentando os trolls, continua alimentando. Olha, é muito difícil. É difícil você. Podem reparar, é difícil vocês verem alguém da direita, da extrema-direita, que tem que tem conta grande e tal, dar visibilidade para alguém da esquerda. É muito difícil. A não ser que for assim, para fazer um corte, fazer um fake news, distorcer um vídeo, porque eles fazem muito isso, né? Editar vídeo e tirar de contexto, né? Porque essa é a tática deles, né? De fazer, por exemplo, então. O Lula falou de tal coisa lá. Então, eles vão cortar aquilo lá e vão divulgar e vão dar uma impressão de que. Mas tira totalmente de contexto. Então, eles fazem muito isso, né? Para tirar de contexto e para gerar um fake news, eles fazem. Mas para rebater argumentos, para discutir, para disputar narrativa, eles não fazem. Porque eles sabem que eles vão dar. Eles não querem dar visibilidade para as pessoas que são progressistas, criadores. Então, eu acho que a gente precisa aprender com isso. Quando eu quero rebater alguém, geralmente eu dou o print naquilo, né? E dependendo do conteúdo, se você tem argumentos fortes para rebater, porque se for só para fazer debochar e não sei o que, é isso que eles querem. Eles não se importam com ética, eu acho que o lema deles é falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O importante é eu estar nas trend topics, o importante é eu estar sendo comentado ali. É isso que importa. Eu quero que. Vamos esquecer a fome, vamos esquecer a miséria, vamos esquecer o genocídio indígena, vamos esquecer os escândalos de corrupção, vamos ficar aqui falando das urnas eletrônicas. Né? É isso que eles querem, sabe? Então, eles conseguem pautar as redes. Eu ia lembrar, nisso que a Lu falou de discussão de Facebook, vamos lembrar que semanas atrás, não faz muito tempo, uma discussão era que não deveria usar o nome não escrever Bolsonaro nas redes sociais, porque isso daria engajamento para ele. Então o pessoal escreve coisa, o demônio, Satanás, o que for. Fulaninho. Né? Fulaninho, etc. Tudo menos Bolsonaro. Enquanto a gente não quer usar a palavra Bolsonaro pega vários vídeos do Lula todos os dias. Bolsonaro fala do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos os Bolsonaros e a militância pega vídeos do Lula recentes ou do passado, recortam, manipulam, que faz isso que a Ivy falou, né? Faz uma espécie de faz um uso dali da pós-verdade, ou faz fake news, ou manipula mesmo, tira de contexto, e bate no cara todos os dias, enquanto o pessoal tá evitando falar Bolsonaro nas redes sociais, né? Mas enfim, só para comentar. Só para desabafar mesmo.
Não, então, eu acho que é uma coisa difícil de você medir, assim, né? Eu acho que a gente precisa dar nome aos bois. Eu acho que a questão, assim, não é tanto de... Eu falo muito Bolsonaro, eu tenho que falar. Se eu for criticar alguma ação dele, se eu for... Então, eu falo. Mas o que eu acho que o principal é a disputa de narrativa, eu acho, assim. Eu acho que a gente tem que perceber muito o que é cortina de fumaça, né? E o que a gente tem que realmente criticar e rebater e o que é cortina de fumaça, sabe? Eu acho que geralmente quando eles lançam alguma coisa muito bizarra, assim, é porque eles querem desviar o foco, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Tava aquele escândalo do MEC, né? Do balcão de negócios do MEC, barra de ouro para lá, pastor para cá, transporte escolar superfaturado, um monte de escândalo que estava sendo. Aí o Eduardo Bolsonaro vai lá e me faz uma brincadeira, né? Nem sei se pode falar de brincadeira, com a cobra lá da Mira Leitão, né? Porque ela foi torturada na época da ditadura. Pronto. Todo mundo esqueceu do MEC, todo mundo parou de falar dos escândalos de corrupção e todo mundo começou a falar de tortura, de ditadura da Mira Leitão. Você tá entendendo? Então, assim, eles conseguem. É um absurdo o que ele fez? É um absurdo. Apoiar a tortura, apoiar a ditadura. Realmente é bizarro, é bizarro. Só que eles fazem isso de propósito, eles não se importam, até porque, gente, o Bolsonaro idolatrou o Ustra lá no dia do impeachment da Dilma e virou presidente da República. Então, você acha que eles estão se importando em defender torturador, em defender tortura e fazer deboche com isso? É lógico que não. Você entendeu? Então, assim, eles conseguem desviar o foco totalmente, sabe? Porque corrupção é uma pauta que eles não pode ter corrupção no governo. Eles ganharam a eleição com essa narrativa, né? Então não pode ter corrupção, né? Então você está entendendo essas coisas que a gente cai facilmente? É isso. Em jornalismo. Desculpa. Não, só ia comentar que em jornalismo tem uma máxima que cai muito bem, que é quem não pauta é pautado. É basicamente o que eles fazem. Eles não pegam a pauta dos outros, eles não deixam a imprensa pautar a corrupção, etc. Eles dão a pauta, e geralmente são essas cortinas de fumaça mesmo. Né? Sim. Então, quando uma coisa que me chamou muita atenção, quando a Amazônia estava queimando, Pantanal queimando, Cerrado queimando, era para desviar a atenção, era cada dia uma cortina de fumaça nova, e não era fumaça do fogo que estava pegando nos nossos biomas, né? Então, assim, acabou aquele período pior da seca, o assunto já não existia mais. Então, assim, a gente vive um país de cerebrados, a gente esquece Sim. Em uma semana um horror que a gente está vivendo. 660 mil mortos, a gente esquece, a gente comemora que são 190 agora, 90 e tantos agora. Então, assim, é o país que não tem memória, E as redes sociais vieram para piorar isso. São as redes sociais que vão fazendo a pauta nova. Como você, como uma pessoa que está tão engajada, que tá na luta diária aí, que entende de redes sociais por experiência própria, ninguém te contou, você foi lá e viu e fez o que você falaria hoje para um partido do tamanho do PT, por exemplo, que está até hoje discutindo se volta ou não a fazer trabalho de base, sendo que o trabalho de base hoje mudou um pouquinho para dar um up na campanha, porque nós estamos perdendo de goleada, né? Então, eu acho assim, gente, eu acho que uma coisa não exclui a outra, sabe? Eu acho que pode ter o trabalho de base e pode ter uma comunicação nas redes sociais que eficiente, sabe? Eu acho importante, por exemplo, eu sei que a campanha tem uma história de comitê popular de luta, né? Eu não sei se isso pega mal, porque fala luta, né? As pessoas já se assustam, né? O que é isso, luta, né? Já, o comunismo, sabe? Revolução, não sei o quê, luta, guerrilha, sei lá, não sei. Mas eu acho que
eu acho que é importante o trabalho de base lembra quando tinha? Eu acho que a Lourdes vai lembrar quando as igrejas tinham como é que da libertação, gente, me fugiu o nome agora. Teologia da Libertação. Sim, Teologia da Libertação, que eram padres progressistas, né? Então, assim, hoje em dia acabou. As comunidades eclesiais de base. Era muito importante, e isso ganhou força, né? Então, assim, eles viram que isso estava, assim, criando pessoas que eram padres progressistas, né? Então, assim, e aí começou a vir essa onda reacionária, então acabou com essa teoria da libertação, teologia da libertação, né? A direita, ela faz trabalho de base em periferias, né, e nas igrejas evangélicas. Isso é trabalho de base. E por que a esquerda não tem que fazer? Tem que fazer também. Eu acho que não exclui, não. Mas eu acho que a esquerda precisa entender que não é só isso. Não é só isso mais. Porque, por exemplo, quando você faz um vídeo e um vídeo bate aí 200 mil, tem vídeo meu que tem mais de 1 milhão de visualizações. Quando que eu vou conseguir reunir 1 milhão de pessoas para falar, né? Então, assim, é importante saber comunicar, é importante a campanha também contratar pessoas que entendam de comunicação digital, né, que são profissionais disso, que entendem essa questão de clickbait, que a gente fala, né, que são o que chama atenção para as pessoas clicar, e você hoje começou o programa, vai dar um clique para engajar, né? Então, assim, pessoas que sabem dessa técnica, né, para poder gerar engajamento também. Eu acho que as duas coisas são importantes. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, não. Né? E é importante não desprezar as redes sociais. É importante o TikTok. O TikTok é a rede social que mais hoje você consegue baixar. E, gente, você está vendo um vídeo, você baixa o vídeo ali, você espalha o vídeo para todo lugar. O vídeo corre, eu nem sei para onde está correndo. Né? Vai em grupo de WhatsApp, vai no Telegram, vai parar no Facebook, vai parar no Instagram. Então, assim, é muito importante a gente estar presente. A gente precisa ocupar espaço também. A gente não pode desprezar, deixar só para a direita. A esquerda precisa ocupar todos os espaços. Todos os espaços. Todos os espaços. E essa questão do vídeo ser muito curtinho, porque a pessoa pode ter o celular ela consegue baixar coisa de poucos minutos, o que ela não vai, se ela tem só o celular, ela não vai ficar passeando no YouTube, ela não vai ficar só no Instagram, ela vai fazer aquilo que é mais rápido para ela. Então, sim, ela vai ali no pouquinho. E a partir daquilo ali, Lourdes, se a pessoa se interessa, ela vai buscar saber mais, vai buscar mais conteúdo, né? Eu mesma, eu aprendo muito no TikTok. Eu aprendo muito. Então, assim, eu vejo aquele vídeo e falo, olha, eu não sabia disso, deixa eu procurar saber. Então, eu vou, pesquiso na internet, procuro canais, né? Ó, eu vou dar um exemplo. Eu conheço o canal GGN porque eu estava fazendo pesquisa sobre a Petrobras. Então, eu não me lembro o nome do programa agora que eu vi. Mas eu conheci por isso. Eu vi um vídeo no TikTok falando sobre... era uma fake news do Bolsonaro, que ele tem mania de falar de 90 milhões. Eu falei, deixa eu pesquisar sobre isso. Então, eu comecei a fuçar. Aí, então, assim, eu acho que a partir do TikTok, são vídeos curtos, não tem como você se aprofundar demais, né, na questão. Mas eu acho que a pessoa que está interessada em saber um pouco mais daquilo é um start, né, para ela pesquisar e começar a saber mais sobre aquilo também. Bom. Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar, meu bem. Outra coisa que eu ia até perguntar, que eu acho que é relevante nessa pauta de rede social, são os perfis. Então, tipo assim, eu entendo que cada rede social também atrai pessoas de faixas etárias diferentes. Então, por exemplo, o TikTok... eu travei um pouco? Não, tá tranquilo. Não. Pareceu para mim que eu travei, mas enfim. O TikTok eu vejo que é uma faixa... atrai muitos usuários mais novos, mais jovens. E a gente viu que até abril o número de eleitorados jovens, de eleitores jovens, foi muito baixo. Foi um dos números mais baixos dos últimos anos. Então, é importante também não só se atentar nas redes sociais, mas tentar atrair a população mais jovem, que ainda está entrando na política e está escolhendo ainda seu candidato, ainda está indeciso, ainda não conhece muito.
do que essas outras redes sociais que as pessoas já são mais teimosas um pouco sobre os seus partidos e seus candidatos. E eu acho jovens, 2 milhões de jovens entrando agora para votar. Não é pouca coisa. Eu acho que isso foi da rede social, gente, com certeza. E aí eu ia te perguntar até isso, se nos seus vídeos que dão muito engajamento no TikTok, você sente isso, que as pessoas que comentam, curtem, engajam, são jovens, ou você sente que isso também, os seus vídeos também atraem uma faixa etária mais adulta, por ser de política, né? Então, exatamente. Por ser meu público médio é de 25 a 55 anos, tá? Então, o meu público não é muito jovem, não é adolescente, não tem muitos adolescentes, não. Então, assim, apesar de que tem também, lógico, mas a média de público de faixa etária que a gente faz a pesquisa é essa, né? No começo da plataforma, tinha muito mais criança e jovem, até 20 anos, 17, 15 anos. É até proibido, né? Porque eu acho que é a partir de 13 anos, mas tem muita criança no TikTok. É até perigoso, porque não tem como você filtrar muito o que você está consumindo ali, não. Mas eu li uma pesquisa recente de que está mudando o comportamento, de que pessoas de média idade, né, como quarentona, assim como eu, também estão ocupando o TikTok, sabe? Então, assim, cada vez mais é a rede social que mais cresce, gente, no Brasil. Né? Então, cada vez mais o público de todas as idades estão ocupando. Eu conheço muitos senhores e muitas senhoras que fazem conteúdo no TikTok. Então, e o jovem também, né? Então, assim, eu acho que dá de tudo, gente. Eu acho que assim, o Facebook ainda é a rede social com o maior número de usuários, mas eu não sei se tem tanto mais engajamento e consumo de conteúdo igual tem o TikTok. Eu não sei, mas eu acho que dá de tudo lá no TikTok. O Facebook, assim, a minha bolha, eu vou falar da minha bolha, mas Nossa, eu larguei mão de Facebook, gente. Eu larguei mão de Facebook. Não é só você, não. Tem muita gente largando mão porque virou muro de lamentações, violência verbal. Então, as pessoas estão muito irritadas com o que está se tornando o Facebook e estão migrando para o Twitter ou para outras redes. O Twitter está recebendo muito esse pessoal. Sim, eu também tenho um bom engajamento no Twitter, mas o que acontece na minha visão, assim, o Twitter ele é muito bolha também. E eu gosto muito do Twitter porque ele pauta tipo os noticiários, né? Então, o que você está ouvindo falar no Instagram, no Facebook, lá no Twitter já está correndo faz tempo. Né? Porque as notícias, ali a maioria dos jornalistas, dos políticos, né? Todo mundo desse pessoal usa Twitter, né? Vocês são jornalistas, vocês podem. Então, assim, eu uso muito o Twitter para me informar. Então, eu tiro muita informação do Twitter, ali eu vejo, sigo os jornais, os grandes jornais, sigo os políticos que eu gosto, os jornalistas, enfim. Então, eu acho importante o Twitter por isso, sabe? Mas é muito difícil aparecer alguém que não é ali da minha bolha no Twitter. É muita gente. E também eu quase não vejo gente de outra bolha passando ali no meu. Então, assim, a leitura do algoritmo do Twitter é completamente diferente do TikTok, por exemplo. Por isso que eu acho o TikTok tão importante, porque se a gente precisa converter voto, a gente precisa ocupar esse tipo de rede social, né? Porque os votos praticamente estão consolidados, a gente precisa converter os votos dos indecisos, de quem ainda pensa em votar, entendeu? Então, assim, nessa questão, por isso que eu acho importante essa rede social que é capaz de furar a bolha. É muito importante essa questão. Fazer críticas propositivas e converter voto. Sim, porque no TikTok, o seu make feed, ele não é as pessoas que você segue, são os vídeos que o algoritmo acha que você vai curtir. Então, por exemplo, eu não sigo ninguém no meu TikTok e eu só fico lá vendo feed de notícias. No Instagram, você só vê o feed de quem você segue. Sim, exatamente. Não aparece uma pessoa aleatória ali para você ver o conteúdo igual aparece no TikTok. Exatamente. Legal. Exatamente. Oi, Ivy, eu queria agora puxar ali um fiozinho de uma coisa que você falou que também é bem
interessante. Você, em algum momento nas suas respostas, você falou que o bolsonarismo ele é mais inteligente, mais esperto, mais sagaz em conseguir recrutar influenciadores de direita, né? Vamos lembrar que, não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro claramente que na posse do Bolsonaro, quem estava lá, a imprensa não estava lá cobrindo oficialmente no Palácio, etc. Ele convidou youtubers, influenciadores, micro-influenciadores, mas pessoal do bolsonarismo radical para estar lá dentro do Palácio, no lugar da imprensa, para fazer a cobertura, para você ver como é que ele se relaciona com as pessoas, né? Com esses influenciadores. E aí você falou sobre isso, né? Sobre como o Bolsonaro consegue profissionalizar a rede dele, essa rede que é orgânica, vamos dizer assim, né? Uhum. Vamos lembrar, quando surgiu aquele escândalo do Caixa 2 no WhatsApp, que a Folha revelou lá em novembro de 2018, depois da eleição, o Bolsonaro riu da denúncia, né? Claro que tem coisa para investigar, o TSE está arrastando aí há anos, só que o que ele falou, eu acho que a gente precisa ouvir. Ele falou que a rede dele, na verdade, é uma rede orgânica, é uma militância que está estruturada. E eu falo isso porque, às vezes, eu acho que o pessoal da esquerda, quando a gente pergunta se eles estão se preparando para, né, essa batalha nas redes, etc., eles falam muito sobre, precisa ter dinheiro, precisa ter investimento, precisa ter uma equipe, precisa ter hackers na Rússia, eles têm uma coisa que a gente não tem, né? Eu acho que eles colocam, eles acham que a estrutura é muito mais difícil do que na verdade é. Essa é a minha impressão, tá? Mas eu queria falar com você sobre isso. O que você acha que tem por trás da estrutura do Bolsonaro? Se realmente é uma coisa muito inacessível para o campo da esquerda construir hoje essa rede no WhatsApp, Telegram e outras redes. O que precisa para alcançar? Essa é uma questão que eu me pergunto também, Cíntia. Como é que eles conseguem esse tipo de engajamento orgânico que eles têm? Eu acho que não tem como falar desse tipo de comunicação sem falar do Olavo de Carvalho, né? Porque o Olavo de Carvalho é o grande arquiteto intelectual da extrema-direita. Eu me lembro que o Olavo de Carvalho ele começou a usar as suas redes sociais, ele foi um dos pioneiros a começar a usar as redes sociais para falar sobre política, e foi lá atrás com o Orkut. Não sei se vocês lembram do Orkut. E eu me lembro que ele tinha uma comunidade super gigante de pessoas, assim, era a maior comunidade, eu acho que do Brasil, nem sei. Mas era muito engajada essa comunidade do Olavo. E de lá saiu o Abraham Weintraub, saiu aquele outro Ernesto Araújo, né, que faziam Ele parte... abriu as portas do inferno. E faziam parte do governo do Bolsonaro, saíram por escândalos, por causa do STF começar a investigá-los por causa de fake news e de ataques à democracia, etc. e tal. Então, enfim, Alan dos Santos, esse pessoal todo que ele ajudou a eleger o Bolsonaro, eles começaram a ter eles tinham muito engajamento nas redes sociais. Hoje nós temos o Instituto Milênio, que não sei quem patrocina, esse instituto, que faz muito conteúdo. Tem o Brasil Paralelo, que tem mais de 2 milhões de seguidores no YouTube, que também é um canal de extrema-direita, que faz muito conteúdo. Eu também não sei quem que investe, quem está por trás disso, né? Mas é essa galera aí, é o olavismo que abriu as portas do inferno e que fazem parte, e que eles que estruturaram o estilo de comunicação da extrema-direita e do bolsonarismo, né? Essa tática de criar um inimigo invisível, essa tática de clickbait, de engajar, de algoritmo, de entender como é que funciona, sabe? Tudo isso eles entendem muito bem, né? Então, a questão é como eles conseguem isso, eles movimentam afetos, né? Eu acho que a questão um pouco mais, não sei se é um pouco mais introspectiva, assim, da ordem de psicanalítica, eu não sei. É uma coisa que também eu me pergunto, porque eles conseguem mobilizar afetos, né? E o afeto do bolsonarismo é o ódio, né? Então, infelizmente, assim, quando eu falo assim, o amor precisa vencer o ódio, é isso, porque é só ódio que eles produzem, então, assim, eu queria entender como é que eles conseguem mobilizar tantas pessoas, né? E conseguem ter uma comunidade, por exemplo, Telegram, grupos, eles replicam aquilo lá, eles são disciplinados, eles criam regras nos grupos, né? Para você compartilhar e fazer não sei o quê. Então, eles são muito mobilizados nessa questão, né?
E eu acho que isso vem de lá de trás, foi uma construção, não foi de uma hora para outra, isso vem de uma construção antiga. Né? Então, profissionalizaram. é difícil de competir, é difícil. Até porque, gente, vamos falar a verdade, né? Assim, a pessoa que tem um pouquinho de pensamento crítico, né? Que tem um pouquinho sabe, que estuda, que lê, que não se deixa levar por fake news, elas não caem nessas coisas. Então, eu acho que isso é muito de pessoas que, infelizmente, é falta de cultura, é falta de arte, é falta de educação. Eu acho que está muito ligado a isso também, porque não tem explicação, né? Na minha visão, tudo que eles combatem, né? Eles combatem a cultura, a arte, a educação. Por que eles são tão contra isso, né? Porque eles não querem que as pessoas tenham pensamento crítico, eles não querem, eles são contra a leitura, eles são contra o artista, eles são contra escritores, eles são contra tudo aquilo que é capaz das pessoas fazerem raciocinar um pouco mais, né? Então, assim, eles pegam fatos reais e criam uma conclusão completamente equivocada e errada, e as pessoas não se dão conta de que aquilo é mentira. Elas só vão replicando aquilo, elas só vão replicando. Elas não param para ler. Assim, eu recebi uma dessas comunicações de grupos de bolsonaristas, que fala que o Brasil mandou, o PT mandou 5 trilhões, eles falam em trilhões, 80 trilhões para o Porto de Mariel, é tudo em trilhões, as pessoas não param para dar uma gugada, ir no Google e confirmar qualquer informação. A informação veio, a tia do Zap mandou, é real. Então, assim, eles vão se alimentando da desinformação, porque quem recebe não está nem aí se aquilo é verdade ou mentira, porque babam de ódio e mandam para frente. Exatamente. A gente vai ter que reestruturar a educação no país. E outra coisa, não sei se vocês vão concordar comigo, a grande imprensa também, a mídia corporativa tem grande culpa nisso que está acontecendo, né? Porque eles ajudaram a parir o Bolsonaro como político, né? O que foi a Lava Jato? O que foi aquele sensacionalismo? O que eles fizeram? Né? Então, assim, foi tudo ali, o ovo da serpente, né? Foi tudo ali muito casado. Então, assim, não são fatos isolados, a gente precisa analisar todo o contexto, né? O que foi aquele movimento de 2013 que culminou com um golpe, né, de 2016. Teve todo um trabalho, o MBL também, sabe? Hoje ele faz oposição ao Bolsonaro, mas o Movimento Brasil Livre, o Veio para a Rua, também usaram das redes sociais para mobilizar o ódio. Então, assim, eu acho que essa questão, né, de afeto, né, de mobilizar afeto, e a mídia, Globo, Estadão, eles têm grande culpa e eles estão até hoje com o Bolsonaro, porque você vai ver, eles continuam ainda tentando colocar panos quentes. Alguns, assim, a gente precisa entender, alguns jornalistas, eles, por exemplo, grande parte dos escândalos que a gente fica sabendo é porque saem nos jornais, com certeza, mas os editoriais, né, que a gente vê, e também a gente não vê o mesmo tipo de cobertura e de pressão que era. Imagina se fosse no governo do PT o balcão de negócios do MEC. O que não seria, não, né? A história do tomate vilão da inflação aí, que você até fez vídeo sobre isso. Não virou colar. Maravilhoso. É surreal. Então, assim, é tudo muito casado. Assim. Na verdade, o Bolsonaro ele é um instrumento do capital financeiro, né, do mercado. Né? A gente fala muito do Bolsonaro, mas a gente precisa falar do Paulo Guedes também, né, que é o grande culpado também de tudo isso que a gente está vivendo agora, né, desse caos econômico, de inflação e tudo mais, né, Paulo Guedes, o mercado, né, eles acham que é a prova de que o neoliberalismo econômico ele não dá conta, né, de regular o mercado, né, a gente está vendo ao vivo, assim, no dia a dia. Então é isso, na minha opinião. Eu acho que tá tudo muito casado ali. E é difícil competir, né? Porque a gente estamos em minoria em termos de poder econômico mesmo, de poderio, de comunicação, de estrutura e tudo. Né? A gente tem vocês aqui, tem o canal de vocês, tem outros canais de resistência, né, progressista, mas a gente não tem o mesmo investimento, a mesma estrutura que eles têm.
Eu estava vendo, a gente conversando, você falou do Instituto Milênio, não sei como que eles são financiados, tá? Enquanto a gente estava falando aqui, eu fui dar uma pesquisada no Milênio. O que Millennium fez? Ou seja, eles são muito espertos. Ele se tornou MOCIP. Quando ele se tornou MOCIP, ele se habilitou a receber 2% do imposto devido de empresas. Então, quando que a Fundação Perseu Abramo pensou nisso, sabe? A gente está muito atrás em termos de engajamento jurídico, essas coisas. Parece que não sei, gente. Parece que não sei. Eles brota neles. Eu acho que é a profissionalização, né? Eles vão atrás não sei, eles vão estudar atrás. Tem o cabeça deles também, que foi o cabeça da campanha do Bolsonaro, que é o Steve Bannon, né? Que é o do Trump lá, né? Então ele é um grande. Porque a gente não pode desprezar. Falar, o cara é um bandido, mas ele entende de comunicação, né? A gente não pode desprezar isso, só que a gente tem que usar para o lado do bem. Essa esperteza, o know-how deles, a gente tem que trazer para nós para o lado do bem. Esses dias eu publiquei uma matéria sobre implicando o Eduardo Bolsonaro nessa história de disseminar fake news no WhatsApp, especialmente o Eduardo Bolsonaro, porque era o número do gabinete dele administrando pelo menos uns 6 grupos. Isso foi um estudo de um acadêmico da Federal do Rio de Janeiro, que ele publicou numa revista científica americana e tal, de um fenômeno chamado astroturfing. E aí ele conseguiu apurar ali que o número do gabinete do Eduardo Bolsonaro, que é um número que pelo que eu pesquisei, ele usava pelo menos desde 2017, ele estava administrando vários grupos que serviam nesse estudo acadêmico, grupos de fake news na eleição de 2018. Daí foi engraçado, porque eu procurei a assessoria de imprensa do Eduardo Bolsonaro, ele tentou me responder sem responder, mas no final ele me disse que não só administrava esses 6 grupos, como administrava milhares de grupos, o número do gabinete. E como ele criou esse grupo? Ele fazia vídeos no YouTube, o Eduardo Bolsonaro gravava: oi, pessoal, aqui está o meu número do gabinete e tal, se vocês quiserem que eu responda a pergunta de vocês, mandem uma mensagem nesse número aqui. E assim ele foi criando a grande lista de contatos, desde 2017, pelo menos. Foi o que eu achei, mas com certeza ele usava isso antes, porque eles têm mandato há muito mais tempo. Eles ficam por conta. Parece que eles ficam por conta disso, né, gente? O tempo inteiro. Né? Não, foi o trabalho deles. Eu acredito atualmente que eles trabalham muito, mas trabalham nisso. Sim. Trabalham nisso. A assessoria fazia isso, o gabinete fazia essa estrutura. A estrutura estava sendo preparada faz tempo. Acho que o Bannon, ele vem trazer uma metodologia de como segmentar as mensagens, né? Tipo, para esse público aqui conservador, vamos falar que o Lula não é cristão. Para esse outro público, vamos falar que o Lula é a favor do aborto. Para esse, né? Vamos segmentando assim, e a gente vai atacando, fazendo os frentes. Enfim, eu queria, só para a gente está quase encerrando, pegar mais dicas com a Ivy, assim, de como se comportar nas redes sociais. Ela já deu algumas dicas aí bem importantes, como, por exemplo, não disputar a narrativa dos Bolsonaros, né? Não ficar engajando o vídeo dos adversários. Queria ver o que mais tem, porque ela falou uma coisa que foi muito importante para mim, sobre os afetos, né? Sentimento, como que funciona essa coisa do afeto. E aí eu estava lembrando, por exemplo, que na eleição de 2018, quando começou a chover fake news nos grupos de família, que a Ivy falou, eu não sei como mas alguém falou, não sei como esse pessoal não dá um Google, não lê, não se informa, como acredita nessas coisas ridículas. Eu lembro que eu saí de todos os grupos, porque o meu sentimento em relação às fake news era esse, tipo, como as pessoas são burras a ponto de não, sabe, eu não vou perder o meu tempo vendo essas porcarias. Em vez de eu estar lá no grupo rebatendo a informação, eu saí, eu me excluí de todos e a fake news continuou rolando e não tinha ninguém lá para ficar rebatendo, nenhum jornalista ou outra pessoa informada para rebater o mínimo. Então, enfim, para encerrar, assim, porque é cansativo, né, Cíntia? Não, é exaustivo, gente. Né? É exaustivo. Não é todo mundo que está disposto a ficar buscando dados e rebatendo, né? Não é difícil, gente. Não é fácil, não. Para eu estar na rede social fazendo o que eu faço, eu preciso estudar, porque ninguém sabe tudo, né? Então, assim, o que eu faço Quanto tempo você leva? Quanto tempo você leva para preparar um vídeo? Nossa, gente, por exemplo, às vezes eu fico estudando ali, assistindo vídeo, lendo conteúdos, lendo artigos, 2, 3 dias, né?
vendo bastante vídeo, pegando dados, manchetes de jornal, lendo artigos que eu vou buscando ali, né? A gente vai dando Google, a gente vai buscando conteúdo, a gente vai descobrindo pessoas. Então, assim, eu fico às vezes 2, 3 dias para fazer um vídeo, às vezes. Então, assim, o que eu dou de dica, assim, eu não sou especialista, gente, em comunicação, não tenho formação em comunicação. O que eu posso dizer da minha experiência, né, de estar aqui vivendo o dia a dia, é assim, a gente precisa, para quem quer criar conteúdo na internet, ou então, assim, tem que ser original, tem que ter personalidade, né? Você tem que criar, então as pessoas elas vão se identificar com você e vão gostar de você pelo que você é, né? Então, assim, criar nichos, né? Você precisa ter um nicho específico e você sempre tem que procurar começar um vídeo com uma informação que vai te prender a atenção, né? Então, meu método, por exemplo, é sempre colocar uma matéria, uma manchete de um jornal que está assim, que as pessoas estão sempre falando, que está pautado naqueles dias, né? Que as pessoas estão falando demais. Então, assim, eu tento começar a fazer o vídeo porque aqueles primeiros minutos para prender a atenção é muito importante, né? Então, se a pessoa se interessa por aquele assunto, ela vai continuar assistindo o vídeo. E às vezes eu falo algumas coisas polêmicas justamente para gerar conteúdo, para gerar comentário, né? Para poder me ajudar a engajar. Não me importa se vai ter hate, se não vai. Então, eu não me importo com isso, eu acho que isso é importante para me ajudar a engajar. E não disputar narrativa de ficar é o mais corrupto do mundo, não sei o quê, deixa o inimigo invisível para lá e trazer fatos, dados concretos, é o materialismo, né, que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, eu estou preparando um vídeo, estou estudando para isso, que fizeram um comentário, mas os 900 milhões desviados da Petrobras. Eu falei, que raio de 900 milhões que é esse que todo mundo fica falando? Não existe. Eles tiraram esse número, o que a Lourdes falou, eles tiraram esses números não sei da onde, entendeu? Eu falo palavrão que eu não posso. Mas então eu estou estudando sobre isso e eu vou fazer um vídeo rebatendo esse comentário com dados, né? Uma outra coisa que muito fake news que eu também vou fazer um vídeo sobre isso é a questão que o PT desviou com não sei quantos milhões da saúde. Eu fui estudar sobre isso. E não é que o PT desviou, é porque teve uma emenda constitucional, a emenda 37 de 2002, aprovada no governo Fernando Henrique, que dividiu a arrecadação da CPMF. Então, o que antes ia para a saúde passou a ser repartido com a Previdência e com gastos de programas de combate à pobreza. Então, assim, mas eles replicam isso como se o PT tivesse desviado no sentido de roubado, de desvirtuado, entendeu? Mas não é isso. Então, assim, a gente precisa rebater com dados que eles, contra fatos reais, não há o que argumentar. Então, eu acho que essa é a tática correta. É a verdade, gente. A verdade que precisa vencer, sabe? Então, eu acho que o caminho é esse. Uma pena, mas chegamos aqui ao fim do nosso programa. Ive, a prosa foi muito boa, foi muito bom estar com Obrigada. você aqui nessa conversa. E vamos espalhar, vamos dar bastante like, vamos espalhar bastante para ver se chega nas cabeças da comunicação de partidos de esquerda. Porque você deu muita dica de engajamento, muita dica para usar ainda rapidamente para essa eleição, que seria muito importante, muito bom se eles vissem. Então, vamos likear, pessoal, vamos likear e vamos fazer isso aí chegar até onde deve chegar. Meninas, querem falar alguma coisa? Só agradecer e ver. Eu sou suspeita para falar, eu sigo nas redes, adoro muito o conteúdo dela. E, enfim, foi o que eu falei aqui da minha parte, acho que ela abriu um caminho mostrando que não tem que ter essa soberba que ela falou, né? Que a gente tem que ocupar, comunicadores, políticos, etc. Temos que ocupar as novas redes, são só novas linguagens, novos formatos. Não significa que a gente vai ficar menos intelectualizado se a gente estiver lá, né? Perfeito, é isso mesmo, sim. Muito bem, então, obrigada e vamos acompanhando você e... Eu fico muito feliz de estar aqui, né? De vocês reconhecerem, de vocês gostarem do meu conteúdo. Agradeço demais,
Vocês são uma simpatia, tá bom? E vamos ocupar espaço e fazer resistência. Obrigada. Um grande beijo. Foi uma honra. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.